Deixando a guerra para trás, a reconstrução do Vietnã permitiu que viajantes do mundo todo tivessem esse país como um dos seus destinos preferidos. Como ele é vizinho da China, Laos e Camboja, muitos turistas acabam fazendo uma viagem que combine ele com esses outros países. Se você ainda não tem uma lista de prioridades do que se conhecer por lá, nós vamos te mostrar neste vídeo a nossa seleção dos Top 10 locais para se conhecer no Vietnã. 1. Hanoi e Lago Hoang Khiem. A capital do país, Hanoi, é uma cidade com mais de 1000 anos de existência. Suas atrações incluem templos, prédios coloniais bem preservados, museus, o seu famoso bairro comercial com suas joelas, que podemos visitar em tuk-tuk, que são ciclistas que levam pessoas em carrinhos. O Lago Hoang Khiem, no centro de Hanoi, é o coração da movimentadíssima capital e abriga em uma ilha o Templo da Tartaruga Gigante. Na verdade, Ho Hoang Khiem significa o Lago do Retorno da Espada. Diz a lenda que o imperador vietnamita Le Loi teria recebido dos céus uma espada mágica, artefato utilizado para expulsar os chineses do país. Tempos mais tarde, essa mesma espada teria sido devolvida ao imperador por uma tartaruga gigante no lago. Essa seria, portanto, a história por trás do nome do templo, que também é uma atração turística. E em Hanoi também estão mais duas atrações imperdíveis do Vietnã. 2. O Templo da Literatura. O Templo da Literatura em Hanoi é um dos vários templos vietnamitas que homenageiam o filósofo chinês Confúcio. Ele foi construído em 1070 e pouco tempo depois passou a abrigar a primeira universidade do Vietnã, que funcionou de 1076 a 1779. Os resquícios mais interessantes do período em que a universidade existiu são as estrelas de pedras com os nomes e informações sobre os alunos que se destacaram a partir de 1442. Hoje restam 82 placas espalhadas pelos pátios do Templo da Literatura. Elas ficam sobre bases em formato de cabeça de tartaruga, animal que é o símbolo da longevidade e da independência do Vietnã. Dizem que ainda hoje os estudantes vietnamitas vão até lá passar a mão na cabeça das tartarugas em busca de sorte na época de provas. 3. O Mausoléu de Ho Chi Minh. Como o Mausoléu de Lenin em Moscou, o Mausoléu de Ho Chi Minh foi construído para abrigar os restos mortais embalsamados do famoso e adorado presidente. A estrutura em concreto, situada na Praça Ba Dinh, onde Ho Chi Minh proclamou a independência do país, começou a ser erguida um pouco depois da morte dele, em 1969, contrariando seu desejo de ser cremado. As portas são vigiadas 24 horas por dia e lá ocorre ao meio-dia uma cerimônia de troca da guarda. 4. Teatro de marionetes na água. A atração cultural mais surpreendente do Vietnã, com certeza, é o espetáculo tradicional de teatro de marionetes na água, ou Water Puppet Show, que faz parte da importante tradição milenar vietnamita. A tradição do teatro de marionetes na água nasceu nos vilarejos do delta do Rio Vermelho, no norte do Vietnã, e remonta ao século IX. Diz a lenda que, além de servir como entretenimento para as comunidades ribeirinhas, durante o período das monções, que é quando os arrozais ficam alagados, as apresentações também tinham como objetivo entreter os espíritos, evitando danos às plantações causados pelas fúrias dos deuses. 5. Baía de Halong. A Baía de Halong, que fica afastada da capital, é sem dúvida a atração mais conhecida do Vietnã mundialmente. Com suas formações rochosas únicas, a baía encanta os visitantes pela sua beleza singular. O ideal é fazer um mini cruzeiro pela baía, para conhecer melhor as suas covas, passear em canoas típicas e provar a comida local. 5. A cidade de Hoi An. Uma encantadora cidade histórica localizada na parte central do Vietnã. A cidade é patrimônio tombada pela Unesco e seu centro histórico é muito bem preservado. Hoi An foi um porto muito importante durante os séculos XV ao XIX. O centro antigo abriga a famosa Ponte Coberta Japonesa, construída no século XVII. Além disso, caminhar pelas suas ruas antigas permite admirar as fachadas das casas históricas.
Um programa bem legal para se fazer por lá é um passeio de barco no rio Tumbon à noite, quando os barcos iluminados por lanternas coloridas navegam pelo rio dando cor e luz às suas águas. 7. Khao Van, a Ponte Dourada. Duas mãos gigantes de concreto a 1.400 metros de altura. Elas emergem das árvores para impressionar os visitantes e sustentam a Ponte Dourada, o mais novo ponto turístico do país. A ponte de 150 metros de comprimento fica na encosta de uma colina onde o vilarejo turístico foi fundado por colonos franceses em 1919. A ponte foi projetada para parecer um fio cintilante estendido pelos deuses. 8. A cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigon. Se chamava Saigon e inspirou obras artísticas como a música de Emílio Santiago ou o musical da Broadway, Miss Saigon. Ela é o centro econômico do Vietnã e uma cidade grande e vibrante que oferece várias opções de visitas e compras. Um tour clássico pela cidade inclui o Palácio da Reunificação, que testemunhou o fim da Guerra do Vietnã em 1975, quando o Exército do Norte chegou destruindo seus portões, e o famoso Correio Central, que fica ao lado da Catedral de Notre Dame. 9. Os túneis de Cu Chi. Os túneis de Cu Chi são parte de uma antiga rede de túneis construídos alguns anos antes da Guerra do Vietnã. Eram mais de 100 quilômetros de túneis, um verdadeiro labirinto subterrâneo escuro e apertado que continham hospitais, quartéis e armazéns para comida e munições. Os túneis, aliados a uma série de armadilhas engenhosas espalhadas pela floresta, foram a principal arma dos Vietcongues contra o exército norte-americano, que tentou sem sucesso inundar e explodir os túneis. Parte dos túneis foi preservada em memoriais que hoje recebem mais de 500 mil de visitantes ao ano. 10. Delta do rio Mekong. É uma região que compreende várias províncias ao longo do famoso rio Mekong, o rio mais importante do Sudeste Asiático. O delta fica localizado no sul do país. Os turistas gostam de visitar o delta para ver a forma de vida local e passear em um barco típico sampan pelos canais naturais. Os lugares mais visitados são Minh To, onde os turistas podem visitar o mercado local, fazer passeios pelos canais da região, e Can Tho, que é a maior cidade do delta e abriga o mercado flutuante de Cai Han. Ainda no delta se encontra a reserva Can Jo, com seus manguezais. É uma biosfera muito importante e a reserva também está na lista da Unesco devido ao manguezal e ao ecossistema de pântano. Essas atrações que escolhemos estão espalhadas por todo o país e às vezes é necessário mais de uma viagem para conhecê-las por todo. Sem contar que lá existem muitas outras atrações, fazendo com que o Vietnã seja um destino que mereça uma viagem de vários dias para conhecê-lo bem. Você já esteve ou já ouviu falar em alguma dessas atrações? Escreve aqui nos comentários e diz qual você acrescentaria nessa lista. E não se esqueça que a Voyage já esteve e pode te levar ao Vietnã. Nos ajude se inscrevendo no nosso canal para mais dicas e curiosidades pelo mundo. Até a nossa próxima viagem!